Pessoal, boa noite. Hoje estamos começando mais uma live do Setembro Roxo 2025. E a live de hoje é um assunto muito interessante, é um assunto que muita gente vem conversar com a gente, vem fazer pergunta, tem dúvida, e não entende mesmo, né, o mecanismo. Então, a nossa live de hoje é trombose e os riscos na PTI. E aí, a grande maioria das pessoas que me perguntam falam assim: como que pode existir risco de trombose numa doença hemorrágica, né? Então, eu acho que isso é uma dúvida muito frequente nos pacientes de PTI, até porque são poucas as informações, né, sobre o risco trombótico. Hoje a gente fez um post bem legal, trazendo porcentagem de risco. Não sei se vocês já viram o post de hoje. Então, a gente abordou essa questão da porcentagem de risco na trombose na PTI. A trombose é um risco que a população em geral tem, não é só quem tem PTI, a população em geral tem. Mas quem tem PTI tem um incremento a mais de risco. E aí, quem tem PTI é gestante, pode ter um incremento a mais. Então, a sua saúde é diabética. Então, assim, são várias questões que podem incrementar esse risco de trombose. A live de hoje vai ser com a doutora Patrícia Junqueira, uma hematologista maravilhosa lá da Bahia, que eu amo demais. Ela é especialista em trombose e trombofilias. E então eu espero que todo mundo possa participar, que todo mundo possa colocar suas dúvidas aqui. Quero já deixar claro de antemão que a gente abriu uma caixinha para pergunta, a gente já tem umas perguntas selecionadas. E se eu não fizer a sua pergunta que você fizer aqui no meio da live, é porque a gente não viu, tá, gente? Às vezes passa muito rápido, a gente não consegue voltar, acaba não vendo a pergunta. Então, tenham paciência em relação a isso. E vamos nos deter a perguntar sobre trombose, tá? Que é o assunto da live. Trombose na PTI, tá certo? Só vou dar mais alguns recadinhos enquanto o pessoal entra. Esse mês, né, no Setembro Roxo, tá acontecendo bastante coisa com a PTI aqui, né, com a PTI Brasil. Além de todo o conteúdo que a gente está compartilhando com vocês, a gente vai ter a nossa Conferência Nacional de PTI, dia 27 de setembro, sábado, aqui em São Paulo. Quem não puder participar da conferência de forma física, né, de presencial, a gente vai ter a transmissão ao vivo online, mas tem que garantir o ingresso. Esse ingresso, o link tá na nossa bio aqui no Instagram e também tá no nosso site. Tem o ingresso para o presencial e também para transmissão ao vivo. Então é só garantir seu ingresso. Quem não tiver ingresso não vai conseguir assistir, tá? Porque a lista é fechada, tem um limite de pessoas na sala para poder participar online. Então tem que garantir o ingresso. Link tá na bio do Instagram e tá no nosso site www.ptibrasil.org.br. É só apertar lá, tem presencial e transmissão ao vivo. Então, se você é de qualquer lugar do país que não seja São Paulo, você pode assistir ao vivo pelo link que vai ser enviado para vocês. E é só pessoas inscritas, né? Só quem tem o e-mail inscrito. Quem não tiver inscrito não vai ter acesso, tá? Porque é uma empresa que controla isso, gente, não sou eu. Eu vou estar lá no palco falando. Então, só para vocês entenderem, porque já vieram me perguntar sobre a conferência. Os outros recadinhos ao longo da semana vocês vão ver, mas tem mais alguma coisinha para acontecer também em outra capital do país, tá bom? Agora eu vou chamar a doutora Patrícia. Quem entrou, entrou. Vamos entrando aí. Tá. Foi. Deixa eu ver se vai. Foi. Doutora Patrícia, Oi, Marília, boa noite. boa Boa noite. noite a todos aqui presentes, todas e todas, né? Tudo E eu bom? gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, por poder estar aqui no Setembro Roxo, né? E esse ano falando de um tema assim tão importante e de certa forma um pouco recente quando a gente fala de PTI, né? É verdade. E é engraçado que eu, quando descobri minha PTI, nem fazia ideia do risco de nada. Em relação à trombose, eu tinha o mesmo pensamento que acho que a maioria dos pacientes. A minha doença é hemorrágica e tudo bem. E aí foi quando eu tirei o baço
que eu descobri desse risco e eu falei, caramba, então existe, né, o paradoxo, né? Lá fora eles chamam, né, paradoxo da PTI, alguma coisa Isso. nesse sentido. E aí eu fui estudar para entender. Mas eu confesso para você que fazendo a pesquisa para nossa live também, né, que eu sempre dou uma estudada, e tal, eu fiquei até um pouco, mesmo assim, para mim é normal ver sobre esses assuntos da PTI, mas ainda fiquei um pouco confusa dos mecanismos, né? Aí eu falei, ainda bem que a doutora Patrícia vai explicar. Porque eu mesma não entendi direito como que acontece. Eu entendi que acontece e tem uma porcentagem, né? E aí a gente vai conversar sobre isso. Mas antes eu queria que você se apresentasse. Eu acho que a grande maioria que te conhece, porque a gente já participou várias vezes juntas, né? E a gente sempre compartilha seus conteúdos. Mas para quem não conhece, a doutora Patrícia vai se apresentar. Bom, eu me chamo Patrícia, né? Como Marília já mencionou, eu sou hematologista. Fiz complementação especializada após a minha residência de hemato lá no HC, da Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Atuei o período que eu morei em São Paulo no grupo de coagulação, né, lá do HC, e ao nascer, o meu filho, que fez 14 anos agora, no dia Não. 4, eu decidi, junto com meu marido, voltar para Salvador. E estamos aqui desde o ano de 2012, né? E continuo atuando, mantenho a minha atuação na área de hemostasia e, enfim, essa é a minha história, né, na hematologia. Posteriormente, eu fiz mestrado na Fiocruz, onde eu estudei célula endotelial e efeito dos anticoagulantes orais diretos. E como eu sempre fui muito inquieta em relação a essa integralidade, né, de biológico e psíquico, eu estou concluindo a minha formação também em psicossomática e psicotraumatologia aí pelo Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa em São Paulo. Então, eu acho que em vias profissionais, essa sou eu, mais de 20 anos de atuação, e que busco sempre, né, assim, ofertar o meu melhor e buscar dentro da minha prática essa integralidade, né? Ano passado a gente falou sobre fadiga, então eu me senti É, muito, muito honrada e muito feliz com o tema. E falar de PTI trombose é algo também assim extremamente importante. Não é um dos assuntos a gente mais não vê evidentes. ninguém falando, assim, é uma... E aí eu vejo muito seus conteúdos sobre trombofilias e trombose, e eu falo, ah, eu vou ter que chamar a doutora Patrícia, porque realmente é um assunto delicado e é uma coisa que nem passa pela nossa cabeça, não passa. Então, eu acho que a gente pode começar falando. Eu gostaria só de falar um pouco, embora nós estejamos no Setembro Roxo, né? Em outubro, aqui vem o 13 de outubro, que é o Dia Mundial de Combate à Trombose, mas eu acho que nunca é falar demais sobre trombose, né? Então, a trombose venosa, o tromboembolismo venoso, que classicamente é a trombose venosa das pernas, e aí na PTI, qual é o lugar mais comum que tem trombose? Nas pernas, nos membros inferiores também. E o tromboembolismo pulmonar representa a terceira causa de morte cardiovascular em todo o planeta. Nossa. Então, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas em todo o planeta sejam acometidas pela trombose, né? E a gente sabe que isso são dados subestimados. A gente não tem esses dados. Quantas pessoas, principalmente em países em desenvolvimento, elas sofrem de trombose, não têm diagnóstico, perdem suas vidas por trombose? Então, isso a gente acredita que se refere a dados, mas não são os dados reais. É muito possível que nós tenhamos um número muito maior. Então, é importante a gente falar de trombose, né? Por quê? Porque construiu-se na sociedade o alerta quanto ao infarto, por exemplo, né? O infarto agudo do miocárdio. A pessoa tem uma dor no peito, ela pode estar tendo qualquer outro sintoma, uma dor osteomuscular, ela pode, mas ela lembra do infarto. E isso salva vidas. Porque se aquela dor está persistente, se ela está diferente, nossa, eu estou infartando. Às vezes a pessoa vai na emergência, até uma crise de ansiedade, alguma outra coisa, mas ela descartou uma condição grave. Então a gente só vai conseguir reduzir essa estatística em relação à trombose venosa quando a gente começar a falar de trombose. E aí é muito interessante, Marília, a sua fala, porque é, esse paradoxo, né? Porque parece uma coisa assim que é um contrassenso. Como assim? Eu tenho uma condição, que é a PTI, que é uma doença hemorrágica,
assim, a principal complicação dela é o sangramento, né? A principal ameaça, a pessoa que tem PTI, o maior medo é o sangramento, como é que eu posso ter trombose? Que é o outro lado da minha balança. Porque o sangue, para ele circular líquido em todo o corpo, é como se fosse uma balança mesmo, em que eu não posso coagular demais, porque eu tenho trombo, e eu não posso deixar de coagular, porque eu tenho anticoagular demais, porque eu vou ter o sangramento. E esse equilíbrio, ele é muito fino. Eu costumo dizer que quando a gente olha para a coagulação do sangue, a gente usa muito essa analogia para os meus pacientes, né, para os meus alunos, que é de uma grande orquestra, em que eu tenho vários músicos ali envolvidos. Então, nós temos a célula da parede do vaso, que é a célula endotelial, nós temos as células do sistema imunológico, né, os monócitos que estão ali circulando. Nós temos uma série de proteínas que coagulam o sangue, os anticoagulantes naturais e o sistema de fibrinólise, porque quando o sangue coagula, imagina que assim, a gente não para coagular quando a gente, né, se corta, o sangue Sim. continua. Então, tem uma coisa que é a fibrina, que ela vai lá e estabiliza aquele coágulo para o vaso se recuperar. E o que que acontece? Aquilo ali é como se fosse uma redinha de pescador. Sabe aquela rede que a gente vai lá e o peixe não fura, Não né? Quando passa. a rede é boa e não cai. Então, aquilo ali é a fibrina. Só que o que que acontece? O sistema vai lá, sabiamente, a natureza é um espetáculo, né? Então, ela vai lá e diz assim, ó, tá bom, não coagula mais que já deu. E aí aquele coágulo que foi formado? O nosso sistema, que é o sistema de fibrinólise, depois daquilo restituído, ela vai lá e degrada aquela redinha de pescador e aquilo é reabsorvido. Então, é, nesse sistema todo, um dos músicos também é a plaqueta, que quando ativada, ela libera substâncias que favorecem a coagulação do sangue, ela se agrega. Então, a plaqueta ela é muito importante nesse processo de coagulação do sangue. Ok, Patrícia, mas eu tenho plaqueta baixa. Eu tenho 20 mil plaquetas. Porque aí uma informação que é importante, Marília, não existe uma correlação eu vou ter trombose a partir de tantas mil Não, não plaquetas. Não. tem. É. Eu posso ter uma plaqueta muito baixa e ter trombose. E a gente vai ver quais são os fatores que vão implicar nisso. E por que que isso acontece? Você fala, gente, que loucura, como assim, né? Eu não tenho plaqueta, como é que o sangue coagula? Aí, gente, é isso. É o conceito da orquestra. A plaqueta é um musicista nessa orquestra toda. E se aquele musicista ele estiver muito empolgado, ele vai ativar os outros. Então, assim, é possível a gente ter trombose no contexto de plaqueta baixa, né? No caso da PTI, uma plaquetopenia imune. E o mecanismo, como você falou, eu não entendi direito. Ele não é É porque 100% esclarecido. partícula, né? É diferente, né? Eu vou comentar, né, se for o caso, mas assim, não é 100% esclarecido esse mecanismo, né? A gente não sabe exatamente. O que parece que a gente conhece a pontinha do iceberg, né? A gente entende muito mais de fisiopatologia hoje do que há 20, 30 anos atrás. Isso, inclusive, possibilitou os avanços no tratamento da PTI, mas a gente não sabe tudo de fisiopatologia, né? Mas, assim, então a primeira informação aqui é que nós estamos diante de uma condição, né, uma doença do sistema imunológico. A Covid trouxe muito para a gente, para os holofotes, a tromboinflamação. Então, o sistema de coagulação, ele conversa, ele caminha junto com o sistema imunológico. Então, a gente não pode esquecer que, primeiro, a PTI é uma doença da autoimunidade. O que eu Exato. tenho na PTI? Eu tenho um alto anticorpo que destrói plaqueta, eu tenho um anticorpo que vai lá e inibe a produção de plaqueta, né, na medula óssea, megacariócito. Essa plaqueta mais destruída, ela tem pedacinhos que são as micropartículas, que tem um monte de proteína procoagulante, e eu tenho uma ativação desse sistema imunológico, que na hora que eu tenho a célula do sistema imunológico, principalmente o monócito que está ali circulando no sangue, ela expressa uma substância que é importantíssima para ativar toda a minha cascata de coagulação, que é o fator tecidual. Nossa. Então, a própria inflamação, o sistema complemento, as citocinas inflamatórias, interleucina 1, então tudo isso vai favorecer um ambiente pró-trombótico.
Então, um paciente autoimune, não PTI, qualquer autoimune, ele já vai ter esse ambiente mais. Ele tem uma chance aumentada de trombose, e aí vai depender do Porque já quê? está Da inflamado, né? Ele magnitude. tá... Exatamente. Eu tenho um sistema imunológico que está ativado. E toda vez que eu tenho uma ativação do meu sistema imunológico, eu não tenho só ativação celular, né? De células do sistema imune, que vai lá e expressa o fator tecidual, e o fator tecidual vai desencadear toda a minha cascata de coagulação e gerar a trombina, né? Que em excesso vai ser a responsável pela formação do trombo. Mas eu tenho também uma liberação de citocinas, proteínas inflamatórias que possivelmente estão envolvidas ali na fadiga, né, que a gente até comentou, e que faz parte desse combo de doença autoimune, maior ou menor magnitude, dependendo mais ou menos da atividade de doença. E essas citocinas, o que é que elas fazem? O nosso vaso, ele é revestido por célula, que é a célula endotelial, que é até o tema do meu mestrado, né? Então, essa célula, quando ela é exposta a determinadas substâncias, ou ela vai ser induzida a expressar proteínas pró-inflamatórias, ela vai aumentar fator von Willebrand, aumentar fator 8, ela vai expressar fator tecidual, ela fica o que a gente chama de disfuncional. Então, a disfunção endotelial, ela é presente na pessoa que tem PTI, né? Então, esse é um dos mecanismos. O outro mecanismo é, se eu tenho uma destruição plaquetária, né? A plaqueta ela é destruída, né? Quando passa ali, principalmente pelo baço, o anticorpo cola nela e destrói. O que é que acontece? Eu tenho um monte de micropartículas, que são partículas Flutuando ali. pequenininhas. E essas partículas, elas são cheias de substâncias que elas podem ativar toda essa minha cascata de coagulação. E uma outra questão é, o que é que a plaqueta faz no sistema de coagulação? Ela está ali quietinha, passando, tem a teoria chamada de fluxo trilaminar, que ela passa mais pertinho ali da parede do A vaso, para na hora parede, que é. tem a lesão, ela já colar. E a plaqueta, ela vai aderir e ela vai agregar entre si. É isso que acontece. Ela chama as Quando eu companheiras para dar a tenho mão. Exatamente. E aí fazem a bagunça. E aí o que é que acontece? Na hora que eu tenho uma destruição periférica, o que é que a minha fábrica faz? Opa, eu vou produzir mais. Porque a gente tem um grau de inibição, né? Do Sim. megacariócito e maior magnitude. E na hora, o que é que acontece? Aumenta o que a gente chama de turnover plaquetário. Então, a gente tem plaqueta mais jovem na periferia, no sangue. E qual é a característica dessa plaqueta? Ela é mais reativa. O que é essa mais Ah, reativa? tá. Encontrou a amiga, ela se junta, ela agrega e a bagunça Ela segue agrega, ela ali. aglutina mais, agrega mais. Exatamente, ela é mais hiperreativa. Então, o que é que acontece? Essa reatividade é uma das teorias, né, para que ocorra trombose na PTI. E na hora que eu tenho essa reatividade maior plaquetária, quanto mais jovem a plaqueta, porque a plaqueta não é célula, ela é um pedacinho, né, do É, citoplasma do é. megacariócito, mas que ela tem uma vida bioquímica incrível. Então, quanto mais jovem essa plaqueta, mais reativa ela é. E aí é que a gente vê, por exemplo, quando a gente pega um paciente que tem uma leucemia, né? Uma doença oncohematológica com infiltração de medula óssea. Às vezes a pessoa tem 40 mil plaquetas e sangra horrores. Às vezes a gente tem um paciente com PTI que tem 3 mil E não sangue, eu. Não sangue. e assim, e vida que segue, né? Então, e o que justifica, dentre outras coisas, isso? Esse turnover medular, né? Essa ciclagem, essa produção mais rápida de plaqueta, que em última instância, o que é que ela vai fazer? Ela vai ser mais eficiente Isso na sim. função dela. Que é a macroplaqueta. E a macroplaqueta não é marcada pelo marcador imunológico, né? Exatamente. O que a Ela gente passa tem, invisível ali, ela exatamente, consegue. a gente tem até método, né, que é a fração de plaqueta imatura, mas que é um método que assim, precisa de uma validação para a gente poder mensurar de uma forma. Mas o que é que parece? Alguns estudos mostram que quem tem uma maior fração de plaqueta imatura, parece que tem uma possibilidade mais fácil de coagular esse sangue. E aí a gente não pode esquecer desse conceito de orquestra, né? Quando falta um, tem o resto todo ali dando conta. Então, mesmo em pessoas que têm uma plaqueta muito baixa,
Até na condição de infiltração de medula óssea, por uma leucemia, por uma doença onquematológica, a pessoa também não sai sangrando assim, né? Às vezes a gente vê pacientes com 10 mil plaquetas que têm sangramento nasal, Nasal, local, de na pele, gengiva. tem sangramentos graves, tem, mas assim, não é porque eu tenho todo um grupo ali que está tentando segurar o caos. Isso não é diferente na pessoa com plaquetopenia imune, né? E na PTI. Então, o mecanismo ele não é completamente elucidado, mas parece que quais são os principais pilares? Essa plaqueta mais jovem, mais reativa, esse turnover plaquetário maior, Que é mais o comum na aumento. PTI aguda, seria, né? Assim, no começo da PTI. Não naquele paciente crônico, porque o que eu vejo é que paciente crônico não costuma ter tanta macroplaqueta. Não sei se tem alguma coisa a ver com estar em tratamento também há muito tempo, né? Que aí ele já passou por vários medicamentos, mas parece que quando é mais recente a doença, parece que tem mais macro, ela tá mais agressiva, né? O médico fala, tá mais agressiva. Tem essa relação da A gente macroplaqueta? não tem isso, Não? não tem, porque assim, o que acontece? Se eu tenho um anticorpo, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, lá atrás, né? A gente fazia mielograma, né? Vamos fazer mielograma. Quando a gente olha o mielograma e assim, o que é que a gente espera na destruição, né? Então, essa coisa muito interessante da evolução da fisiopatologia da PTI. Porque se acreditava o quê? Se eu destruo no sangue periférico, automaticamente a minha medula ela vai estar cheia de megacariócito, né? Cheia, que é o precursor, que é a célula produtora de plaqueta. E começou a se ver que não era bem assim. Por quê? Então vai depender também muito, Marília, acho que dessa inibição, porque se eu tenho uma destruição periférica e eu tenho também um anticorpo inibindo a produção, né? Existe essa inibição medular, o que que acontece? Talvez eu não tenha esse turnover tão alto, entendeu? Agora, eu realmente desconheço esse dado, né? Assim, de dizer, olha, agudo tem mais Não, plaqueta não, reativa, né? isso é que alguns médicos falam, mas é o que você falou, não é um dado, assim, é de falar mesmo, que nem criança, é mais aguda que adulto, é meio que, Assim, o a força, surgimento, sim. é, Porque tem é, paciente com PTI crônica que passa a vida e não sangra. Agora, eu acho que o mais importante é assim, a gente conhece possivelmente a pontinha do iceberg. Até porque é um assunto que durante muitos anos, primeiro a fisiopatologia da PTI era só destruição é, periférica. Isso exato. depois é que foi, né, que foi se entendendo um pouco melhor essa fisiopatologia. Então, assim, aí é uma impressão E pessoal, eu depois acho era que a gente só conhece a baço, ponta do iceberg. primeiro era só baço, agora já sabe que o fígado também. E aí, Então, assim, quando a gente vai ver essa inibição mesmo, né, do megacariócito, do anticorpo, não é uma coisa assim que desde sempre se sabia. sim, sim. Então eu acho que tem muito ainda para a gente poder, na verdade, desvendar não só da PTI, mas do nosso próprio sistema de coagulação. Que É, ele está eu, eu, envolvido em eu, tô, tanta coisa, né? eu conheço uma paciente uma mãe, né, de um paciente, uma criança que tem PTI, criança, ele tem 15 anos, mas ele tem PTI desde que ele tinha 1 ano de idade, uma coisa assim, ele tem uma PTI crônica, assim, ele é um mistério, eu falo para ela que ele é um ótimo case para qualquer pesquisador, porque já tentaram tudo que você pode imaginar, já tentaram com ele, inclusive já tiraram o baço, os TPOs, tudo assim, rituximab e tal. E aí ele nada respondia. E eu conheço ela há 10 anos, né? E a gente sempre conversava sobre isso. E um dia a gente falou, né? Será que não é genético? Já, vamos tentar ver isso e tal. E ela conseguiu, depois de uma luta ali com o plano, porque não é fácil fazer um exoma pelo plano, tem que ter relatório e tudo. E é um exoma direcionado, né, para hemato e tal. Ela conseguiu um geneticista na cidade dela ali, porque ela não mora na capital, conseguiu fazer o exoma no filho, e aí descobriu a mutação genética. Então, assim, não foi descartada a PTI, mas é uma PTI Sim. combinada com uma mutação genética de fator de coagulação. É uma mutação super rara. E aí eu falei, e ela virou para mim e falou assim: será, Má, que esses casos que a gente conhece que tem 10, 15, 20 anos de PTI que nada responde, não seriam mutações que a gente ainda não sabe? Eu falei, pode ser, porque a doença É autoimune, possível. a gente sabe que pode vir de um fundo genético, né? Existe aquela mutação original, né, do gene autoimune há 10 mil anos atrás, no Mediterrâneo, mas a gente não sabe o gatilho ali, né? Sim. Genético. E aí eu fico pensando, quantos
diagnósticos de PTI, será que a gente não perde aí no caminho por não se ter ainda acesso, porque é muito caro, a esse mapeamento genético? Eu acho que tem muito para assim, né? Quando eu olho assim, de quando eu fiz no início dos anos 2000 minha residência de mato e onde nós chegamos hoje, né? Assim, eu acho que se avançou bastante, porque durante muito tempo era corticoide, esplenectomia, ponto, imunoglobulina nas situações de maior risco, e de repente no intervalo assim de tempo a gente conseguiu avançar em relação a outras terapias e principalmente na base fisiopatológica, né? Sim, sim, Mas assim, eu acho que a gente ainda está caminhando, sabe, eu Marília? acho. Assim, e quando a gente fala de doença autoimune, é algo que a gente, assim, a gente está diante, gente, de um sistema tão complexo. Eu trabalho muito com gestação, e assim, eu falo, gente, é incrível a gente gerar uma pessoa que tem uma carga genética diferente da nossa, e o nosso sistema imunológico orquestrado com os hormônios da gravidez e, e toda a parte de sistema de coagulação também, a gente conseguir manter aquele fluxo placentário e não entender que aquele bebê é um corpo estranho, né? Então, acho que a gestação é um evento Porque tinha biológico tudo pra gente atacar incrível. o bebê, né? Assim, Exato. do sistema imunológico reagir ali E e isso não é o comum. Existem mulheres que têm causas imunológicas, até de perda gestacional, mas assim, a grande maioria a gente dá conta. Então, eu acho que a gente está diante de um sistema assim que, para mim, tanto o sistema de coagulação quanto o sistema imune, são dois sistemas assim, muito fascinantes assim no corpo humano, ó, tem né? umas perguntas aqui, eu vou fazer, porque senão a gente vai perder aqui. Gente, calma, vocês mandam muita pergunta, peraí. A Leile, pode me explicar exatamente o que é macroplaqueta? A doutora estava falando, são as plaquetas que são liberadas mais jovens, né? Mas explica com os termos certos, doutora. Então, o que que acontece, né? A plaqueta, a gente tem uma célula, sabe, que parece um ovo frito na medula óssea, que é o megacariócito. É a maior célula da medula. E a plaqueta, ela é como se fosse a clara do ovo, os pedacinhos de clara de ovo. Isso é a plaqueta. E aí, quando essa plaqueta ela cai na corrente sanguínea, é isso, ela não tem núcleo, né? Então ela não tem como produzir as próprias proteínas. Então, por isso que ela tem uma meia-vida em torno de 7 a 10 dias, né? Em condições normais, na PTI sem encurtado. E aí, o que que acontece? Ela vai circulando. Só que, à medida que ela vai envelhecendo é que ela está passando na corrente sanguínea, essa vida bioquímica dela, ela começa a se perder, ela começa a gastar, né, a reserva que ela tem ali. E aí, marcadores celulares vão aparecendo na superfície da plaqueta para avisar para o organismo, aí a gente foca muito no baço, que dizer assim, olha, tá Tá na na hora hora de de recolher e jogar no recolher lixo, para a oficina aí pro né? lixo. Então, isso é em condição normal. Quando a gente tem um recolhimento pelo caminhão do lixo mais rápido, a medula ela começa a produzir mais plaqueta. Então, aquela plaqueta ela acaba saindo de um tamanho maior. Então, é como se tivesse um fragmentozinho daquela clara de ovo maior do que habitualmente seria lançada na circulação do sangue. Então, macroplaqueta é uma plaqueta com tamanho, volume plaquetário maior do que o habitual. E Não eu sei se falo ficou que, claro. para mim, e eu falo que para mim a macroplaqueta é a prova de Deus se existe. Que eu brinco assim, o nosso organismo é tão perfeito, sendo imperfeito, que ele percebe que está acontecendo alguma coisa, que é a PTI, né? Então, ele sabe que tem algo errado, que não está certo, ele não sabe desativar isso, né? Porque senão a gente desativaria. Mas aí o que que ele faz? Ele faz um mecanismo de reação que seria a macroplaqueta, né? Então, eu falo, para mim é a prova que Deus existe ali. Não, então tá destruindo muito, eu vou mandar mais plaqueta. E Porque isso é garante, né, muito. Marília? Assim, previne o sangramento, Sim. né? Não, E isso explica assim, pessoas com 5.000 plaquetas sem sangramento, né? No e meu por caso, eu outro tava com lado, se isso 2.000, né? acontece num contexto maior, porque trombose é uma condição multifatorial,
É como se a gente tivesse uma batedeira de bolo em que a gente vai adicionando os ingredientes para fazer o coágulo. Então, se eu tenho uma pessoa com PTI que tem algum outro fator individual de risco para trombose ou relacionado ao tratamento da PTI, eu coloco naquela minha receita de bolo e essa macroplaqueta, que seria só para evitar o sangramento, ela entra como componente de ativação a mais na coagulação daquela pessoa, favorecendo a formação da trombose. E não necessariamente o coágulo é feito por ela, né? Com ela. É o que você falou, ela pode participar da ativação, mas não Isso, necessariamente ser a responsável direta pelo. exato. Entendi. Essa era a minha dúvida que eu te falei, não entendi direito, porque É tem a multifatorial, né? partícula. A gente não sabe onde termina e o fato é que ela está envolvida. Se é Tá. diretamente agregando, se servindo como a superfície para que aqueles fatores de coagulação, porque como é que o fator de coagulação age? Numa superfície fosfolipídica, numa superfície celular. Então é como se fossem, sabe, os balões de hélio, assim, de aniversário, de criança, que Sim. fica tudo ali coladinho no teto. Então, os fatores, eles são adsorvidos. É como se fossem balõezinhos de hélio. Isso pode acontecer no monócito, que é uma célula do sistema imunológico, e aí o fator vai ativando o outro e vai formando a cascata de coagulação na superfície da plaqueta e na superfície da célula endotelial. Então, se aquela plaqueta ela contribuiu, né, como uma superfície procoagulante, liberando os grânulos plaquetários mediante a sua agregação, a sua ativação, se ela só ajudou com essas substâncias, com a micropartícula que a gente comentou, a ativar a cascata via fator tecidual, fornecendo para o sangue proteínas procoagulantes sanguíneas, a gente não sabe exatamente, mas existe sim um componente plaquetário no meio, né? E eu posso ter um E pouquinho aí, só de plaqueta, mas elas são tão ativas que elas estão fazem uma via ativas, né? sanguínea. E é interessante, porque era o que acontecia com esse paciente, né? Quando fizeram o exame e foram ver as plaquetas mais a fundo, elas não eram tão ativas, porque elas tinham uma deficiência genética. Então, que é um certo indicador de que não seria a PTI nesse sentido, porque a PTI, a nossa plaqueta, ela é uma plaqueta funcional, ela só está sendo assassinada, assim. Sim. Mas ela é uma plaqueta que trabalha, que funciona, diferente, sei Uhum. lá, da síndrome da plaqueta cinzenta, por exemplo, que a gente sabe que é uma Sim. plaqueta que não é funcional. E então, é claro, eu acho que seria o melhor dos mundos que todo mundo pudesse fazer uma testagem genética com 1 ano, 2 anos de doença para entender o mecanismo que pode estar por trás. Mas é óbvio que hoje não é uma realidade, mas como já não foi outras coisas atrás, quem sabe no futuro seja uma realidade nesse sentido. A Patrícia escreveu assim, ó, descobri hoje, através do ecodoppler, uma TVP e tenho PTI. Nossa. Então, a gente fala o que primeiro, Marília, você acha, É, assim, dentro das perguntas, sobre a fisiopatologia, né, o porquê da sim, trombose, dos fatores de é. risco, ou a gente já parte aí com essa pergunta dela para o É, tratamento, né? provavelmente na perna, né? Que ela, né, fez um ecodoppler, né? Uhum. Acredito que deve ser na perna. E você falou que na PTI é mais comum quando acontece essa questão do coágulo ser nos membros É para inferiores. todo mundo, na Para todo verdade. mundo. Ah, tá. Tanto na PTI quanto na população em geral. O local mais comum de trombose são nos membros inferiores, são nas pernas. E algumas pessoas podem ser pouco sintomáticas, mas quais são os sintomas clássicos, né? Dor, geralmente, que se começa na panturrilha, que pode se estender ou não. Inchaço. E uma característica é assim, é quando a gente flete o pé, sabe? O pé tá aqui, empurra o pé e você tem uma dor aguda, Ah, uma dor tá. em agulha na panturrilha, que é um sinal médico, né? Então, assim, e E geralmente como é que dor. distingue essa dor da dor que a gente sente normalmente na panturrilha? Porque assim, todo Então, paciente em de PTI geral, tem dor na panturrilha. A gente, apesar mas de. é uma dor diferente. É É uma diferente. dor que habitualmente a pessoa nunca sentiu. E na maioria dos casos, a gente pode ter trombose bilateral nas duas pernas, mas comumente é numa perna só. Então, a gente Ah, tem tá. uma perna mais inchada que a outra, a gente tem uma dor que parece uma dor muscular, mas os pacientes referem muito isso, independente de ter ou não PTI, e fala assim: olha, eu achei que foi porque eu tinha malhado, mas eu vi que Ah, estava tá. estranha.
né? E aí você falou, Então, fica duro, assim, né? Dá uma inchada, fica duro. exatamente. Então, assim, se eu tenho uma dor na perna, principalmente uma dor, porque o edema não vai aparecer para todo mundo, o inchaço, Ah, tá? tá. Mas se eu tenho uma dor na perna, é uma dor persistente, é uma dor diferente do que eu sinto, vale a pena buscar Um assistência pronto-socorro. médica. Tá. Porque a gente faz exames simples, né? Que é a ultrassom com Doppler, do É o que ela meio fez, foi venoso, super e a rápido. gente detecta. Porque trombose é muito importante que a gente trate. Ah, mas Patrícia, eu tenho PTI. Trombose Eu a já ia te gente trata com perguntar isso. anticoagulante, que é uma É, medicação que tem afina o uma classe sangue específica, né, para PTI, né? Para poder usar de anticoagulante, né? de medicação. Na verdade, depende do número de plaquetas. Acima Ah, de tá. 50 mil plaquetas, a gente trata como quem não tem PTI. Ah, tá bom, entendi. Abaixo de 50 mil, aí é que a gente vai avaliar, né? E aí é muito importante esse acompanhamento, ter um hemato para chamar de seu, por quê? Porque ele vai saber, sabe, se aquele paciente ele sangra mais fácil, como é o comportamento dele ou dela, né? Ah, A gente já conhece, eu olho 10 mil plaquetas para determinado paciente, eu já fico mais tranquila, eu olho para 30 de outro, eu falo, tenho que agir aí, porque o negócio não vai dar bom, né? entendi. Então, assim, o paciente, a pessoa ela vai até no serviço de emergência, mas é muito importante esse contato com o hemato, de preferência com o hemato assistente, porque é o hemato que conhece o comportamento da sua PTI, né, quando você já tem o diagnóstico. E aí, qual trombose a gente precisa tratar? Sim, o que é o trombo, né? É aquele coágulo que se formou, que aquela orquestra se desequilibrou toda, todo mundo desafinou, quem desafinou o resto não deu conta, formou o coágulo e comprometeu o fluxo sanguíneo. E toda vez que eu comprometo a passagem de sangue no vaso, eu comprometo o quê? Oferta de oxigênio e nutrientes para as minhas células. Então, eu preciso tratar, né, essa trombose venosa, porque pode ser arterial quando é um infarto AVC. Então, via de regra, a gente pode usar, Marília, até os anticoagulantes orais diretos, né? A Tá, rivaroxabana, a pixabana, a edoxabana. Se a pessoa ela tem PPI, mas ela tem mais de 50 mil plaquetas. tá. Tratamento terapêutico. Agora, se eu tenho menos que isso, até ali 20, 30 mil, e aí depende do comportamento hemorrágico dessa pessoa, a gente vai sempre ponderar risco-benefício. Aí a recomendação é que a gente use a heparina, né? Aqui no Brasil, a enoxaparina, numa dose pelo menos profilática, e a gente intensifique o tratamento em quem responde ao tratamento para poder jogar essa plaqueta lá para cima. O É isso que eu ia grande te perguntar. desafio, Mantém o tratamento da PTI enquanto e tá até fazendo. intensifica, até Ah, tá. intensifica. Por Tem que exemplo, se eu tenho um manter, tá. paciente que a gente sabe que responde bem a corticoide, tá? Tá, Então, o tá. que, que a gente faz? A gente vai, tá ali com seus 40 mil, porque é PTI crônica, já fez esplenectomia, já fez isso, já fez aquilo, não teve resposta. E aí, o que, que acontece? Está ali com seus 30, 40 mil. Se eu tenho uma trombose e eu sei que esse paciente responde à corticoterapia, eu vou aumentar a dose, eu vou iniciar o corticoide para poder Tá. manter esse paciente com mais de 50 mil plaquetas e poder ofertar, porque o tratamento de trombose vai ser de 3 a 6 meses. Ah, é Trombose venosa longo. Eu não profunda. sabia. É É longo. longo, é É longo. longo. E Eu achei aí que era aquele uma coisa de acompanhamento que semanas. Ah, não, não. 3 a 6 meses, né? 3 meses quando a gente chama de trombose distal, que é uma trombose mais distante ali do joelho, Tá. em veias menores. Quando a gente tem da veia poplítea para cima, embolia pulmonar, porque a trombose pode acontecer no pulmão, na perna é mais comum, mas no pulmão, na barriga, É, alguém na veia escreveu do aqui, tive fígado, suspeita de trombose na veia mesentérica, que é no veia abdômen, mesentérica, né? que irriga os intestinos, né? Ela, Enfim, pode ser trombose cerebral. E aí, quando a sim, gente fala de sintomas de trombose, vai depender muito do sítio do da local. trombose, do Ah, local. sim, sim. O Então, em geral, AVC na trombose PTI é a cerebral trombose. O AVC é na a trombose PTI arterial. é a. Ah, tá. Arterial. Mas E porque assim, aí a a gente gente vai não ter que tem, a usar o gente não tem, Aécio, o a gente não, Somazin. pelo que eu estudei, assim, mas você me corrige, o AVC na PTI é mais o AVC hemorrágico do que o AVC isquêmico. Isquêmico, isso. O isquêmico ele É, entra no grupo das tromboses, né? Porque as tá, tromboses arteriais e as tromboses venosas. As tá. duas elas estão aumentadas. O que é Ah, tá, trombose arterial classicamente? Infarto agudo do miocárdio e o AVC isquêmico, a tá, isquemia tá, cerebral. A trombose venosa cerebral é quando não é artéria cerebral, é quando é veia. tá. Então, ambos podem acontecer. O que é que muda? A trombose arterial a gente vai precisar usar
antiagregante plaquetário, por exemplo, o AS, né? O Ah, somalgin, o clopidogrel. entendi. E no caso da trombose venosa, é esse tratamento de 3 a 6 meses, a depender do local da trombose, da extensão da trombose e dos fatores de risco, porque, como eu comecei a falar, a trombose é uma condição multifatorial. Então, quando a gente olha para a trombose na PTI, que é o que a gente está conversando, eu tenho fatores relacionados à doença, que a gente já comentou, fatores relacionados à pessoa. E quais são esses fatores? Idade, né? Quanto maior a idade, maior risco de trombose, isso vale para todo mundo, tá? A criança, ela é mais protegida de trombose, mas quando, à medida que a gente vai envelhecendo, ali acima dos 60 anos, esse risco aumenta muito, aumenta de forma exponencial para qualquer pessoa, com ou sem PTI. Obesidade, diabetes, dislipidemia, hipertensão, imobilidade, a pessoa que foi lá e fraturou o tornozelo, por exemplo, ela está imóvel e vai fazer uma cirurgia ortopédica, pós-trauma. E qual é a grande questão no paciente com PTI, em termos de risco individual, pós-cirurgia? Não é só pós-esplenectomia, é após procedimento cirúrgico. Então, se eu faço uma cirurgia grande, com risco trombótico maior para pessoa sem PTI, quando eu pego essa pessoa com PTI, ela está com plaqueta boa, está com 80 mil, dá para fazer a cirurgia. Eu preciso considerar a prevenção de trombose no pós-operatório. A Já plaqueta entrar com a dela me medicação. permite, a Já entrar com... depender da cirurgia, né? Então, assim, a gente precisa, essa avaliação, risco trombótico, risco hemorrágico, ela não pode ser negligenciada na pessoa com PTI. Ah. Principalmente se ela tem algum outro fator de risco. E E, lembrar que eu e, tenho pacientes com PTI que às vezes tem um diagnóstico de câncer. Esse risco sim, aumenta de é, trombose, é que você né? falou da cirurgia. Parto cesariano entra na cirurgia grande, Então, se né? eu tenho uma mulher obesa, por exemplo, a obesidade é um preditor independente de risco trombótico. Para você ter ideia que a obesidade é mais avançada, ela causa mais trombose do que as trombofilias hereditárias. Você tem ideia, assim, Nossa em termos de Senhora, risco, é muito alto. muito Então, alto. depende muito da mulher. A cesárea, comparada com o parto vaginal, ela aumenta o risco trombótico em torno de 3%. Mas eu não vou descoagular toda mulher que tem um parto cesáreo. Agora, se ela é obesa, se ela teve pré-eclâmpsia, né, se ela tem algum outro fator de risco relacionado àquele pós-parto, eu vou considerar a tromboprofilaxia. Eu não posso negligenciar só porque ela tem PTI. Só que aí o que acontece? Eu não vou pegar uma paciente com PTI, que tem lá 30 mil plaquetas que eu consegui subir só para o parto, e vou anticoagular aquela mulher porque ela fez um parto cesáreo simplesmente, né? Então eu tenho que olhar para a trombose, risco trombótico, é sempre o conjunto da obra. Eu acho que essa é a mensagem. Não tem Tá. um fator, é o conjunto da obra. Porque é como se fosse essa batedeirazinha de bolo mesmo. A receitinha que eu vou botando os ingredientes ali dentro, mexo e formo o meu trombo. É A, multifatorial. a Letícia perguntou uma pergunta que nem estava na nossa lista, mas é uma pergunta que muita gente faz. Quem usa anticoncepcional com PTI tem um risco de trombose aumentado? Bom, alguns anticoncepcionais, eles aumentam o risco de trombose, né? Principalmente nas pessoas que têm trombofilia, que são alterações genéticas ou que têm síndrome de fosfolípide, que têm condições que favorecem o risco dessa trombose acontecer. Então, via de regra, isso é uma discussão muito grande, né? Porque assim, quando a gente pega em termos populacionais, os anticoncepcionais orais combinados, eles vão aumentar o risco trombótico na quantidade menor de mulheres. Agora, o que é que eu vou fazer na hora dessa minha escolha do anticoncepcional? Mesmo na mulher que não tem PTI, mas digamos assim, vamos lá para PTI. É uma mulher que tem PTI que usa um agonista de trombopoetina, né? Um Eltrombopag, um Romipostin. Então, assim, eu tenho ali um cenário em que pode haver um risco maior de trombose, principalmente quando essa plaqueta aumenta, porque essas medicações elas não saem dando trombose, né? Tem um nível de plaqueta para ela poder aumentar essa chance. Então, mas digamos que uma pessoa que usa a medicação, mesmo dose mínima, ela fica ali com 450, né? Enfim, 500 mil Sim. plaquetas.
eu não vou usar um contraceptivo que aumente risco de trombose, porque eu estou botando mais um ingrediente. E eu No tenho bolo. opções de Aí o bolo contracepção começa a crescer. hormonal. Exatamente, eu estou jogando mais lenha na minha fogueira. E aí o que que acontece? Eu tenho opções de contraceptivos hormonais que inclusive são maravilhosos para quem tem sangramento, como os DIUs, né, o Mirena, o Cailina, que são extremamente seguros, que eles não aumentam o risco de trombose e que inclusive ajudam a controlar o sangramento menstrual em quem tem plaqueta baixa. Então, por que que eu vou usar um contraceptivo oral combinado se de repente, porque não é todo mundo que tem acesso, eu tenho acesso a um método desse? É o Implanon, que é o implante de etornogestrel, também é seguro. É As mini seguro, né? pílulas de progesterona, eles são os DIUs de levornogestrel, que é o Mirena e o Cailina, o Implanon, que é o implante de etornogestrel, e as mini pílulas de progesterona, desogestrel, o Primolutinol, eles são seguros em quem é, não tem, desculpa, tem um risco maior de trombose. Então, sempre que puder, a gente vai para o método hormonal que não aumente o risco. Eu, Mas não eu, é eu uma uso, eu uso contraindicação. combinado, eu uso combinado. Mas o meu risco de trombose é baixo, eu acho, né? Fiz exames, é baixo. Mas É, é mas é combinado. isso, assim, então você tem obesidade. Digamos que você É, fosse obesa, aí entendeu? não. Hipertensa, diabética, dislipidêmica. É, é. Gente, por que que a gente. Você entende? A gente Entendo. vai pagar para ver, a gente usa um método que não aumente esse risco. Mas para a grande maioria das mulheres, o combinado ele não vai trazer problema. Ah, deixa eu só. Leile, a Leile mandou 6 vezes a mesma pergunta. Leile, provavelmente, para falar assim, a doutora, é que a gente tá falando de trombose, é outro assunto, Leile. Minha filha tem 3 anos, tem PTI, está tomando prednisolona, as plaquetas estavam 111 mil e deu uma baixada grande quando gripou. Foi a gripe? Qualquer virose ou infecção pode baixar as plaquetas, não só a gripe. Infelizmente, né, doutora Patrícia? É, e por que que isso acontece? Quando a gente tem um vírus, tem uma bactéria, tem um agente infeccioso no corpo, quem defende a gente? O sistema imunológico. Só que aí eu tenho um sistema imunológico que ele está um pouco atrapalhado e ele vai lá e produz anticorpo contra a plaqueta. Então, naturalmente, eu vou aumentar, né? A destruição. Assim, essa possibilidade de que também sejam produzidos os anticorpos contra as plaquetas. E não é incomum, como Marília falou, após até algumas vacinas, né? A pessoa Sim, vacina, quando é vírus viva vacina, atenuado, alguma coisa assim. infecção. Dor de E garganta no aí inverno, que teve de paciente falando pra gente que a plaqueta tinha caído. E eu falei, gente, sim, você tá com infecção. E aí as pessoas acham que é o vírus que causa a queda de plaqueta. Eu falo, não é o vírus que tá matando a tua plaqueta. A presença dele no seu organismo está fazendo o seu organismo produzir mais anticorpos, é como você falou. E aí, claro, ele não faz uma separação, vou produzir só esse anticorpo. Ele produz tudo, né? E aí acaba que destrói a exato, plaqueta. E exato. a questão, quando a gente tem. Você fez essa explicação, me veio uma dúvida na cabeça. Quando a gente tem a trombose, a gente fez o coágulo, fez o trombo na perna, foi diagnosticado, começou o tratamento. Então a gente tem uma trombose venosa. E aí, o fato da trombose estar na minha perna, né? Existir o fato da trombose ali acontecendo é um fato inflamatório que também acaba aumentando a produção de anticorpos por conta daquela situação, causa um estresse no sistema imunológico, a trombose existir por ela mesma ali. A gente não tem isso tão claramente assim, sabe, Marília? Mas quando a gente tem, na verdade, a desregulação imunológica, o sistema imunológico, ele se bagunçou antes da trombose, na maioria dos casos, né? Então, agora o que que acontece? Quando a gente tem trombose, até na pessoa que não tem PTI e trombose extensa, né? Assim, tipo, a trombose não é só na panturrilha, na perna toda, até a região pélvica, por exemplo. O que que acontece? Eu posso ter um consumo maior de plaqueta pelo trombo. Porque o trombo, ele é formado pelo sistema de coagulação, mas ali tem glóbulo vermelho, né? As hemácias estão ali no meio do coágulo, as plaquetas. Então, aí eu tenho proteínas da coagulação do sangue que elas ativam as plaquetas que estão lá passando que não tem nada a ver com a história. Então, na hora que eu ativo a plaqueta, eu gasto plaqueta. E esse sistema se retroalimenta. Então, é possível ter uma plaquetopenia que, no geral, essa plaquetopenia, ela é na pessoa que não tem, né? Nenhum caso de plaquetopenia. É uma queda muito discreta, ninguém está caindo plaqueta muito, mas assim, isso é algo que pode ser visto nas tromboses extensas, por consumo mesmo.
por consumo É mesmo. aquela, É tipo aquela uma coagulação está festa, tão o pessoal ativada. passa na porta, vê a Exato. festa rolando, para ali. E vai, então assim, mas a trombose a gente precisa assim, não negligenciar só porque a pessoa tem uma PTI. Claro que se eu tenho menos de 20 mil plaquetas, eu tenho uma pessoa que só tem 10 mil plaquetas, né? O que que eu vou fazer? Ela faz uma trombose de perna, eu não tenho como dar anticoagulante. Né? São esses exemplos que a gente conhece que faz tudo e a plaqueta não sobe. Fez tudo, não sobe. Aí a gente vai ver, é uma trombose mais distal, se for uma trombose mais perto ali da virilha, a gente pode até, se for possível, colocar um filtro de veia cava, transitório, enfim. Mas são situações que realmente tem momentos que a gente não vai ter muito o que fazer. Tá, E aí a gente vai esperar o próprio organismo, né, ele dar conta. Mas via de regra, quando a pessoa com plaquetopenia imune com PTI, ela tem uma trombose, a gente encontra um ambiente favorável para melhorar essa plaqueta de alguma forma, nem que seja com tá. medicação. Por isso que assim, eu digo que eu sou filha de uma mulher com trombofilia, né? Acho que a minha história toda vem daí quando minha mãe teve embolia pulmonar, mais jovem do que eu, com 43 anos, em 1999, veio o diagnóstico da deficiência de proteína S. E então, assim, eu acho incrível tratar a trombose, sabe? Deixa eu pegar as pessoas com trombose de veia porta e ver recanalizar. Mas, assim, eu gosto mais de prevenir. Então, como é que a gente pode fazer na pessoa com PTI? Então, a pessoa tem uma PTI, né? Algo que é muito simples, mas que é muito interessante de ser feito pesquisar os anticorpos antifosfolípides, anticoagulante lúpico, anticardiolipina, IgG, IgM, antibeta-2, glicoproteína 1, IgG, IgM. Para a gente ver se a gente não está diante de uma plaquetopenia associada a antifosfolípide. A E SAF, aí, né? e aí virar uma SAF, né? Tem um caso muito emblemático que foi da época da minha residência lá no HC, que era um rapaz de, acho que de 18 anos na época, foi assim, o primeiro caso de SAF, eu tinha entrado na residência praticamente. E ele tinha tido um sangramento cerebral, um músico, com 1.000 plaquetas. E aí, Nossa, quando na época foi feito, né? Na época não se fazia ainda anti-beta-2 glicoproteína 1, foi feito antilúpico anticardiolipina, esse paciente, né, tava. Foi tudo muito rápido. Quando começou o tratamento para PTI, porque ele teve um sangramento cerebral, foi feito imunoglobulina, corticoide, que ele chegou em 30 mil plaquetas, ele fez uma trombose cerebral. E aí ele virou uma SAF, porque ele tinha antifosfolípide positivo. Ele não era PTI. Então, assim, é muito interessante a gente poder pesquisar, porque o anticorpo antifosfolípide, embora alguns não tenham significado clínico, o que acontece? Ele pode ser é, aquela plaquetopenia pode ser associada a esse anticorpo, e isso em algum momento, no pós-cirúrgico, em alguma situação, isso ser aquele gatilho que não é mais PTI, agora é SAF, entendeu? SAF e dá para trombótico. ser os dois? Dá para ser PTI e SAF? Não, ou é PTI ou é PTI, via SAF. de regra, é um diagnóstico de exclusão, né? De Tem estudos exclusão, que é. mostram que um número não desconsiderável de pacientes com PTI tem anticorpo antifosfolípide positivo. A gente tem que ter cuidado nessa análise. O que preocupa mais é o antilúpico. Mas qual é a grande questão do antifosfolípide? É fazer o exame bem feito. É, a Magda O acabou de escrever aqui, ó. laboratório ser Meu feito no exame SAF laboratório. deu indeterminado, porém o AL, né, o antilúpico, deu positivo. Ela acabou Então, de a gente tem que escrever ter aqui. muito cuidado com esse diagnóstico, porque a maioria dos laboratórios não fazem, conforme a Tá. recomendação do ISTH, né, da Sociedade Internacional. É um anticorpo. Se a pessoa teve uma gripe recente, se ela tomou uma vacina recente, se ela teve uma diarreia recente, é um anticorpo. Se ela passou por um UTI, sabe, fez uma cirurgia, ele vem falso positivo. E é um anticorpo sem significado clínico. E aí qual é o problema? É a gente diagnosticar SAF em quem não é SAF, por exemplo, né? Falar, a plaquetopenia é associada de fosfolípide. E na verdade não era anticorpo transitório. Por isso que para dizer que é uma SAF, o que a gente precisa? A gente precisa ter duas dosagens, isso é critério diagnóstico, né? Além de ter os critérios clínicos, mas a gente precisa ter duas dosagens daquele anticorpo no intervalo de 12 semanas. Para que isso, gente? Para ver persistência de anticorpo. Mas aí o hemato tem que olhar para o exame e falar: não fez direito, não fez nas 3 etapas. Isso aqui não tá bom.
sabe? É, e Então a gente normalmente precisa saber interpretar o o exame. hemato fala, faz um laboratório tal, pelo menos faz um Exato, laboratório tal, porque já sabe que é um laboratório que faz o exame corretamente, né? exato. E aí tem algumas estratégias na plaquetopenia associada a antifosfolípide. Você pode usar alguns imunossupressores para poder baixar esse título, né, desse antifosfolípide. Mas, assim, a presença de um anticorpo antifosfolípide no contexto de uma PTI, a gente precisa ter um pouco mais de atenção, porque É isso isso que você me pode falou ser agora um da gatilho questão para trombose. das 8 semanas, o que me veio na Das cabeça a 12. história das 12 semanas, me veio na cabeça a história de uma paciente que teve dengue hemorrágica e aí abriu uma PTI depois de 4 semanas. E em 3 semanas, alguma coisa assim, ela falou assim: ah, fui diagnosticada com PT. Eu falei, nossa, diagnóstico rápido, né? Porque você tava com uma dengue até pouco tempo atrás. E aí Exato. ela estava fazendo corticoide, não estava dando muito resultado. Eles não internaram ela, mas ela estava com 40 mil, 50 mil plaquetas. E não internaram ela. Ela estava com sangramento, mesmo com 50 mil plaquetas. E ela me falava umas coisas, sabe, quando na minha cabeça não encaixava muito. E aí eu falei para ela assim: mas o hemato confirmou a PTI? Aí ela falou assim: não, não foi o hemato, né? Porque no hospital que eu tô não tem hemato, é o médico que me atendeu aqui, que falou que agora minha dengue virou PTI. Aí eu falei: ó, dengue não vira PTI, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aí eu falei pra ela: vê com eles de fazer, porque eu já tinha ouvido falar isso lá fora, com um pesquisador lá de fora que leu o estudo de um pesquisador aqui do Brasil. Olha que doido, eu não tinha visto a pesquisa brasileira, mas ele leu lá e falou pra mim da dengue longa. Que a gente no Brasil agora está desenvolvendo casos de dengue longa. Eu não sabia, igual a Covid longa. E aí eu lembrei disso e falei assim: faz o teste de novo. E aí ela fez o teste lá com o médico, era um clínico, e ainda positivou o PCR de dengue. E aí ele falou: nossa, mas já faz 8 semanas, né? Não era para ela estar positivando, né, Uhum. para dengue. E aí ele começou a tratar ela mais direcionada, acho que para dengue, lipidratação, ela foi internada. Em resumo, quando deu 12 semanas, negativou o PCR de dengue, né? E a plaqueta dela estabilizou sem medicamento em 200 mil. Aí ela falou assim: ah, eu entrei em remissão. Eu falei: acho que você nunca teve PTI. Eu É, acho que porque é mecanismo imunológico, né? A dengue também, a plaquetopenia da dengue é eu nunca mecanismo tinha ouvido falar, imunológico. mas eu lembrei dele que ele me falou: ah, tem um grupo que ele é amigo de algum pesquisador aqui do Brasil que está pesquisando dengue e a dengue está virando dengue longa em alguns lugares endêmicos do Brasil, como a Covid, né? Tá durando mais do que deveria. Eu falei: nossa. E essa foi o primeiro caso, eu nunca tinha visto. Aí vi esse caso, 12 semanas positivando até negativar. E realmente a plaqueta dela estabilizou, ela nem tomou mais nada, não chegou a tomar mais do que uma semana de corticoide ali. E aí ela falou: não, mas eu tive PTI, né? Eu falei assim: olha, eu não sou sua médica, mas assim, pelo todo o histórico que você tá me falando, que a PTI é exclusão. E você não Sim. tinha como excluir. Então eu acho que você devia procurar um hemato, mas eu acho que talvez você nunca teve PTI. E aí o que acontece? Esse tipo de paciente com dengue, eu queria que você falasse na relação da Covid longa, porque teve os casos de VIP, né? Não. Como é que é? É o VIT, VITT, com a a varfarina, né? trombocitopenia trombótica, isso, E, relacionada e, à Porque vacina. o que eu vi lá fora é que alguns países, quando descobriram esses casos, pararam de aplicar vacina em PTI, em quem tinha PTI, pararam a vacinação de Covid por conta de ter essa associação. É, essa questão é relacionada a quem já está em tratamento de trombose, que pode acontecer com a varfarina, mas não tem a ver com a PTI em si, tem a ver com uma resposta imunológica. Então, a trombose, né, o VITT, que é a sigla, né, o VITT, que é a trombose com trombocitopenia induzida por vacina, ela foi muito vista com as vacinas que tinham o adenovírus como vetor, né, que foi a AstraZeneca. É. E o que que acontece? Ela é mais imunogênica, ou seja, ela estimula mais o sistema imunológico, né? Então, assim, qual é o racional para essa plaquetopenia que causa trombose? Ele é muito parecido com o que é causado pela heparina,
Então, existe a trombocitopenia induzida por heparina, que é um quadro raro, mas um quadro grave, mais comum com heparina não fracionada do que a de baixo peso molecular, em que a pessoa, quando ela é exposta, né, e aí ela é exposta de novo, ela produz anticorpos contra o fator plaquetário 4, que tem a ver com a plaqueta, e por isso que a gente tem plaquetopenia, porque a gente tem consumo, tem ativação plaquetária e toda uma ativação que leva à formação de coágulos. Então, é por isso que na ocasião não foi contraindicado pelo próprio STH de que pessoas com trombofilia não usassem a vacina. Porque aquilo poderia. E uma coisa que começou muito doida de acontecer eram as pessoas querendo usar heparina para prevenir a Não, trombose. E ninguém sabia se aquilo tinha reação cruzada, né? Porque o mecanismo é muito, muito, muito semelhante. Então, a época, a Covid é uma condição, é uma doença, né, na era pré-vacina, muito mais pró-trombótica. E foi muito interessante que, na época, minha mãe é trombofílica, né, uma idosa, tem uma insuficiência de válvula mitral, enfim. E aí só tinha AstraZeneca para ela tomar, né? Aí ela me ligou e falou assim, meu pai já tinha tido 3 AVCs. A gente vai tomar? Eu falei, toma, pode tomar na fé. Se toma você que morrer, a sistema culpa é minha. cinemático. Mas eu tenho mais medo da Covid do que É, da vacina. E é. eles fizeram a vacina e não tiveram absolutamente nada. Porque eu falei para ela, eu falei, mãe, o risco que você tem é o risco de usar uma heparina, né? Então, assim, a gente estava no momento de pandemia que ela era um fator de risco muito alto para. E assim eu orientei os meus pacientes, né? Claro, se a gente tinha a outra vacina, a Coronavac, ok, mas o mecanismo que na época não era nem entendido direito, e depois, quando ele ficou entendido, né, não tinha por que a gente não vacinar. Eu, particularmente, não vi essa contraindicação para o paciente com PTI. São mecanismos diferentes. Agora, qualquer vacina, mesmo a Coronavac, ela poderia, por ser uma vacina que vai estimular o sistema imunológico, piorar a PTI. Eu fiz uma Mas, pesquisa na época, 2021, 2022, a gente fez um questionário livre aqui para o pessoal preencher, quem tomou a vacina, qual vacina tomou, né, podia pôr lá, e se percebeu que a plaqueta caiu, estabilizou, ficou igual ou aumentou. E 62% das pessoas falaram que a plaqueta aumentou depois da vacina naquela janela de 15 dias que fez o hemograma. E aí eu levei esse dado lá para o pessoal lá de fora, e em alguns países também tinham notado, os hematologistas mesmo, a doutora Cindy Neunert, ela falou, sim, eu vi isso nos meus pacientes ao vivo. E eu falei, isso é muito mágico, né? Mas seria, assim, não tem uma explicação, assim, é o que você falou, tem umas coisas que ainda são nebulosas na PT, mas seria porque o corpo teve que virar o sistema imunológico para a resposta imunológica da vacina, né? Provavelmente, sei lá, ignorou as eu acho que esse plaquetas. aumento de plaqueta, porque plaqueta também é reacional, né, Marília? Então, assim, quando a gente tem uma questão inflamatória, que eu digo é um quadro infeccioso, a gente pode ter uma plaquetose por Sim. reação, né? Então, a gente não Ah, pode por esquecer reação. também que mesmo a pessoa com PTI, ela pode ter um aumento de plaqueta reacional, né? Um aumento daquela produção, sem necessariamente ser destruição, né? Então, isso é uma possibilidade também. É o Mas que eu você acho falou, é a que balança, né? A balança daquela eu desequilibrada por gosto vários muito, fatores. sabe? Assim, eu sou meio do lúdico, assim, quando eu dou aula e tudo mais para explicar para meus pacientes. Eu sou bem da metafórica, né? Que eu digo aos meus alunos lá de medicina. Mas, assim, eu acho que eu nunca consegui um conceito melhor do que esse da orquestra, quando a gente fala do Sim, sistema de coagulação, né? sim. Porque é isso, é o flautista que desafina, o resto dá conta. Aí, só que aí se o trompetista desafina, o negócio dá meio ruim. Se o flautista junta com o do violino, com o outro, então é assim o sistema de coagulação. E isso explica a PTI, o cenário de PTI com 5.000 plaquetas que não sangra, e aquela Ou paciente, eu, aquela pessoa com hoje, com trombofilia, 400 mil plaquetas, eu tenho 400 mil, doutora, porque eu já perdi meu baço, tá né? um Entrei em luxo remissão. você, né? Tô um luxo. Se eu cortar meu dedo aqui na manicure, fica 15 minutos e não para de sangrar. Outro dia aconteceu.
E ela desesperada, ela, ai meu Deus, mas me perdoa. Eu falei assim, calma, relaxa. Não, mas é que não parou ainda. Ela já tava no último dedo e ainda tava sangrando. Eu falei assim, eu sou demorada, relaxa. Eu não sei porquê, mas eu demoro. Mesmo com plaqueta, eu demoro muito pra parar de sangrar. E aí é o que você falou, são os outros fatores que são É, a mais gente tem que, eu preguiçosos acho que ali. a gente não pode, Marília, perder essa noção de orquestra, sabe? E no caso da trombose, da coisa multifatorial. Então, assim, não tem trombose, a doutora Deise Lourenço, ela fala muito isso, não tem trombose quem quer, tem trombose quem pode, quem sabe Pode. fazer trombo. Então, qual é o segredo, né, nesses anos todos? E eu lembro que o primeiro artigo de trombose que eu li, eu era estudante de medicina, e foi um artigo do New England de 1992 sobre trombofilia, graças a toda a minha história familiar, né, minha história de vida. E assim, aquilo sempre me fascinou muito, mas o mais interessante, para mim, o que mais me atrai nisso tudo é justamente a multiplicidade de mecanismos. E aí, qual é a mensagem que eu acho que fica dessa live? A PTI é uma condição de autoimunidade. Se eu tenho uma condição de autoimunidade, eu tenho um sistema imunológico ativado, que ele não só destrói plaquetas, mas ele causa alterações celulares que podem favorecer a expressão de fatores que formam a cascata da coagulação e aumenta a geração de trombina. Então, o que a gente vai fazer para proteger o paciente, a pessoa portadora, né, o paciente com diagnóstico de PTI? A gente vai sair loucamente fazendo anticoagulante profilático para todo mundo? Não. A gente vai estratificar o risco. Então, na hora que eu tenho um diagnóstico de PTI, que aquele paciente, aquela paciente é candidata a tratamento, hoje a gente tem uma gama maior de tratamento de segunda linha, né, por exemplo. Sim. E essa coisa que de ser cada vez mais centrada no paciente, né? Considerando a preferência do paciente, o que a gente tem para aquele paciente, qual é a melhor medicação? Aquela que é melhor para aquele paciente naquele momento. Anticoagulante é a mesma coisa. Então, o que a gente precisa fazer? A pessoa tem uma indicação de um tratamento de segunda linha, né? Porque a primeira linha é corticoide para todo mundo. Aí, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou avaliar o risco trombótico. Aí eu olho para aquela pessoa e falo assim: o que essa pessoa tem de fator de risco de trombose? Ah, tá, ok. Então, se ela tem um risco trombótico maior, aí vale para o anticoncepcional. Para que eu vou usar, por exemplo, uma medicação na gama do que eu tenho hoje? Gama, eu sei que não é muita coisa, mas a gente não tinha nada, né? Tinha É, corticoide, bastante. esplenectomia. Então, assim, para que eu vou fazer uma esplenectomia, que é um procedimento que ele tem uma taxa de resposta, né? Assim, não é ruim, em uma pessoa que tem um risco trombótico alto, sabendo que no pós-operatório eu vou ter no mínimo 5%, mas a gente sabe que isso é subestimado, né? Isso aí é sintomático. Quando vai fazendo o ultrassom ecodoppler, você vê muito mais incidência de trombose pós-esplenectomia. Então, assim, para que eu vou ofertar uma esplenectomia para um paciente de alto risco se eu tenho outras opções? Ou uma agonista de RTPO, né? Tipo o Isso. Eltrombopag, um Romiplostim. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai escolher aquela medicação que não vai aumentar o risco trombótico. E assim vale também para quem? Para uso do anticoncepcional, por exemplo. Se eu tenho uma mulher com PTI, que ela precisa usar um contraceptivo, seja para evitar a gravidez, seja para diminuir o sangramento genital, vaginal, eu posso usar o combinado como você usa? Pode. Mas Eu qual é uso o mais na risco baixa trombótico de dosagem, o meu. Marília? O meu é bem baixa dosagem. Acho que é Não, você nove por entendeu? cento. É. Pode. Mas assim, quem é aquele paciente? Né? Quem é Pessoal, o aquela Revoleide, paciente que eu vou desculpa, usar a doutora, trombina? duas pessoas, o Revoleide aumenta o risco de trombose. Sim, gente, o Revoleide é o Eltrombopag, que é o que ela tá falando, é o TPO. Sim, o Revoleide tá na bula, tá? Eu dou bronca neles porque eles não leem bula. Lê a bula do remédio, tá na bula, aumenta o risco de trombose. Pode Pode continuar. aumentar. Então, é uma medicação que tem uma taxa de resposta excepcional, né? Assim, mas tem que ter uma vigilância quanto ao nível de plaquetas, né, para você reduzir dose ou até eventualmente suspender, e pode sim aumentar o risco de trombose. Porque qual é o mecanismo do Revoleide? Gente, o que é que o Revoleide faz? Ele vai lá na medula e aumenta a produção de plaqueta.
né? Então, esse é o mecanismo. O que é que o corticoide faz? O corticoide, ele suprime a destruição. Ele diminui o sistema imunológico para evitar a formação do anticorpo, para diminuir essa destruição, assim como o rituximab, né, que vai também ser nessa Azathioprina. via. É. A azatioprina, mas assim, o Revoleide, o Romiplostim, eles vão na medula óssea e eles vão aumentar a produção de plaqueta. Todo mundo vai ter trombose? Não, mas dentro do universo de medicações para PTI, essas são medicações que vão aumentar o risco de trombose. Em quem que eu vou me preocupar? Assim como a esplenectomia? Naquela pessoa, como a gente comentou aqui, que tem outros fatores de risco para trombose. Eu ia até perguntar, teve uma pergunta aqui assim, já tive trombose, já teve uma TVP. Posso ter novamente? Isso é um fator de risco, né? A pessoa que já teve trombose, ela entra numa lista de A recorrência ali. trombose, gente, independente da causa, independente do local, ela é o que a gente chama de preditor independente de risco para novo evento. Então, assim, ter tido uma trombose, independente do motivo, foi porque fez viagem prolongada, foi porque fez cirurgia, foi porque usou trombopag, foi porque. Não importa. O fato de você ter tido uma trombose, isso já te coloca no risco maior de ter o segundo evento. Agora, esse risco maior de ter o segundo evento vai depender. Depender de quê? Foi uma trombose associada a fator de risco, claro, por exemplo, um anticoncepcional, uma viagem aérea prolongada, um pós-operatório. Então, possivelmente, quando eu tiro esses fatores, esse risco já não vai ser alto. Agora, aquela pessoa que teve uma trombose Do idiopática, nada. aquela do além, que a gente não sabe, esse paciente tem um risco maior de ter uma recorrência, de ter um Tá. novo evento. E aí, se a pessoa também teve associado anticoncepcional, por exemplo, né? Um fator de risco que a gente removeu um pós-operatório. Mas se essa pessoa, ela fica obesa, ela não controla o diabetes, ela tem uma Uma. dieta, uma alimentação inflamatória, ela fuma, seja o tabagismo, né? Ela mesma, o tabagismo passivo, o vape, então, é uma tragédia hoje. Não, veio que é uma Então, assim, se ela tragédia, né? tem outros fatores de risco, lembra da minha receita de bolo. A trombose que ela teve pode ter sido uma trombose pequenininha, na perna, após uma cirurgia, mas isso vai aumentar o risco de ter o segundo evento. Então, hábitos de vida, alimentação anti-inflamatória, beber água e sempre tentar controlar eventuais fatores cardiovasculares de risco, né? Pressão alta, diabetes, colesterol alto, peso, se possível fazer atividade física, tudo e beber água. Que as pessoas esquecem, tudo isso é É, muito importante na tem que, prevenção de trombose. acho que hidratação é uma coisa muito importante para quem tem PTI, é beber água. Porque, por conta de não só desse risco, mas também o seu corpo está inflamado, você tem uma doença autoimune e você está tomando medicação, né? Se você está em tratamento, né? Eu sempre brinco assim, tem gente que me pergunta, eu posso beber? Eu posso continuar bebendo? Aí eu falo, porque meu médico não fala. Eu falei, seu médico nunca vai te responder essa pergunta, porque aí o ideal é você não beber, se você tem uma doença autoimune. Mas com o tratamento da PTI, principalmente quando é azatilprina, Revoleide, Nplate, né, que são medicamentos, o rituximab, que afetam o fígado de uma forma maior, né, a gente sabe, tá ali na bula, o álcool deveria ser riscado da lista. Mas é engraçado, porque teve um paciente uma vez que teve uma toxicidade no fígado e ele sabia o porquê. Ele falou pra mim. Eu fui teimoso, porque ele tomava 150 miligramas de azatilprina e ele foi passar o final de semana no sítio e ele falou: Má, eu bebi a cara, bebi todas e eu acordei cheio de peteca na segunda-feira, acordei amarelado. Aí eu falei, bom, Nossa. então você já sabe, né? Ele falou, não, eu sei, fui eu que enfiei o pé na jaca. Eu falei, sim, você enfiou o pé na jaca. Você tá tomando 150 miligramas de azatilprina, que tem um grau de toxicidade alto, bebeu álcool, e a gente sabe que o álcool pouco se fala, né, doutora? Poucos médicos falam disso. Eu vi isso lá no IRRA, uma médica falando. Mas o álcool também é um fator. Assim, que deve ser excluído na PTI, né? Porque ele também pode, Sim, de alguma maneira, afetar as plaquetas, né? ele pode até suprimir, a depender da quantidade. Ele, assim, se a gente pode ter uma lesão de fígado, né? Porque o fígado é o grande centro, a grande fábrica dos fatores de coagulação do sangue, né? Não da plaqueta, mas isso aí também acaba tanto aumentando o risco de trombose quanto de sangramento para pessoas que têm doença hepática crônica, assim como doença renal. Mas o álcool ele pode também, a depender da quantidade, ser um supressor da produção medular.
né? Então, Dependendo do volume, né? Também da porcentagem eu alcoólica, falo para né? meus pacientes assim, ó, quer tomar uma tacinha de vinho, uma tacinha de espumante com um copo de água do lado, tá tudo bem, né? Se não estiver usando nenhuma medicação hepatotóxica, como você comentou. E assim, gente, eu falo, olha, a tacinha assim, não é assim não, tá? É, Não, eu negocio. sou sincera, hoje eu bebo vinho, que é a única coisa que eu bebo é vinho. Eu voltei a beber vinho, mas durante meu tratamento da PTI eu parei de beber totalmente. Ainda, e eu bebia antes, e aí meus amigos falaram, não, como você conseguiu? Eu falei, tava internada na UTI, né? Não tem muita escolha. Assim, você não dialoga muito, ou eu escolhi viver. E aí fazer parte dessa minha escolha era não beber álcool, porque eu fiz tratamento com azatilprina, durante 2 anos, E então o álcool, realmente. ele tem esse efeito, a depender da quantidade, né? Esse efeito negativo também na medula óssea, no Eu vejo que agora fígado. voltou muito, porque a gente tem alguns pacientes jovens, né? E aí, que bebem muito gin, por exemplo, né? O gin é uma Uhum. bebida com teor alcoólico muito É, alto, né? destilado, né? Destilado. E aí eles O gin, sempre a me perguntam, ai, vodka. mas o Gin pode ter feito isso, porque eu tava bem semana passada, mas aí no final de semana eu falo qualquer álcool, mas com certeza uma vodka e um gin, muito mais, né? Infelizmente. A gente tem a opção de bebida sem álcool, hoje em dia, espumante sem álcool, cerveja sem álcool, né? Não, assim, se a pessoa faz questão de beber, mas eu tô falando isso porque nenhum médico fala, né? Então eu tô aproveitando que você fala. Porque eles sempre perguntam isso pra mim do álcool. Ai, mas eu não preciso parar de beber, Não é né? E eu falo, recomendado, é que nem o paciente anticoagulação, né? Eu falo assim, olha, o ideal é que a gente é que não beba, porque os anticoagulantes orais todos passam pelo fígado, tem metabolização hepática. Ai, doutora, mas é porque vai ser os 50 anos de meus pais. Eu falei, tudo bem, toma uma tacinha e bebe um copo de água depois. E hidrata, só ir né? longe do remédio. Mas o ideal é realmente que não beba, né? Eu acho que a gente, como médico, Marília, a gente precisa. Eu acho que a gente fala assim, não beba, sabe? A paciente bebe escondido da gente e a gente acaba pegando o problema, né? Então, eu prefiro que o paciente me conte o que ele vai fazer, sabe? E aí eu Sim, tento negociar. sim. Ainda mais o Mas o paciente jovem risco se falar assim, né? Mas o o risco risco é real. existe, a gente coloca Existe. os riscos, transfere a responsabilidade, né? Não é que assim, eu deixo, não é isso. Mas o que é que eu aprendi? Eu falo, não bebe, o povo bebe, eu prefiro saber. Eu falo, vem cá, vai beber ou não vai? Porque eu preciso saber o que é que me espera lá na frente. Sim, não, com certeza. E eu acho que é uma coisa que, não sei, é cultural do brasileiro beber álcool, né? Apesar de que, assim, a gente bebe pouco perto de outros povos, assim, e Sim, nessas... Nossa, eu vou nessas viagens aí, nesses congressos, eu vejo, tem gente o que pessoal bebe bebe na hora. muito, né? Bebe muito, doutora. Assim, eles bebem na hora do almoço, né? Eles almoçam bebendo álcool, né? No meio do trabalho, assim, né? O brasileiro realmente, perto de outras nacionalidades, a gente ainda não bebe que nem eles. Mas eu sou sincera, quando eles me perguntam, porque aí eu não falo como paciente, PTI, eu falo PTI Brasil, eu falo como Marília paciente. Eu falo, olha, para mim não tem nexo, você tá lutando pela sua vida e tá ingerindo Sim. alguma coisa que pode afetar a sua vida. Então, é uma escolha ali. Eu tô querendo salvar a minha vida, eu não vou beber, porque agora eu tô em tratamento. É para sempre? Não sei, você vai entrar em remissão, você pode voltar a beber um dia, mas neste momento é igual, para Assim, mim, durante o é, tratamento é isso. Eu acho que a gente tem que encorajar as pessoas e e é o que você conscientizar. falou, o álcool também pode aumentar o risco trombótico? Se ele tiver doença hepática, né? Então, assim, eu tenho um Então, mas paciente que é por um conta do paciente de 30 medicamento, por exemplo. anos. Não, e também porque o que que acontece? Depende do álcool, né? Da quantidade, como você falou. Então, eu tenho um paciente que é meu paciente, que ele teve embolia pulmonar. Foi uma embolia pulmonar pós-cirúrgica com a trombofilia de baixo risco, não tinha outros fatores de risco, dava para tirar um anticoagulante, mas expliquei para ele, ó, tais e tais situações não dá para fazer. Viajar, você me avisa para poder usar anticoagulante profilático, ele precisa. Ok. Ele viaja, não sei se você já ouviu falar de um lugar aqui na Bahia chamado Morro de São Paulo, é uma ilha, né? Sim, sim. Ele foi passar o ano novo. Foi de carro. Primeira coisa, a viagem de carro, ela leva mais de 5 horas. Nossa, Eu não estou sentado. sabendo, né? Isso foi, acho que 2015, mais ou menos. Não estou sabendo. Lá, eu soube depois que ele teve outra embolia pulmonar.
Lá ele estava na praia, né, com os amigos, bebendo, imagina no sol, Nossa, no todos calor de janeiro na Bahia, desidratou, lógico. Então foi trombofilia com trombose prévia, com viagem prolongada, com uma desidratação absurda, né? Porque o álcool desidrata também. Embolia pulmonar. Aí voltou para mim, tomou uma bronca, né? Agora tá todo direito, agora não tem mais como tirar o anticoagulante, porque foram duas embolias pulmonares, então não tem aí é mais uso como tirar. contínuo. Ah, tá. E agora tá super disciplinado. É, Então, então, mas não assim, precisava, né? Não precisava dois sustos, né? eu acho que assim, mas sabe o que é que eu fico refletindo nesses casos? Todo mundo, volta para o que a gente falou, todo mundo tem medo de infarto, de ter derrame, de ter AVC. Mesmo isquêmico, né? Na PTI é mais comum hemorrágico, mas ninguém tem medo de trombose. Sabe por quê? Porque a gente está começando a falar agora de trombose. Então, para a gente mudar a estatística, a A gente tem gente que vai falar ter mais. primeiro que mostrar para as pessoas que trombose existe. E aí eu fiquei muito feliz quando você me mandou a mensagem, né, com o tema, porque é importante falar sobre isso. Não, eu já queria falar faz tempo, mas aí eu falei, não, vou deixar para setembro roxo, porque outubro também tem o mês da trombose. É, eu fui ano passado no encontro da Sociedade Brasileira de não é de De trombose e hemostasia, hemostasia, SBTH. trombose hemostasia, SBTH. E foi maravilhoso, assim, sabe? O conteúdo que eu vi lá, assim, eu falei, caramba, como eu não sei nada mesmo, assim. Tudo bem, eu não sou médica, mas Então, mas eu gosto de esse estudar. tema, Mas é a um gente tema muito precisa, rico. Marília, É a um gente tema muito precisa rico. falar de trombose, né? Na verdade, assim, o meu Instagram, ele existiu muito com esse. Eu sou muito reservada, acredite. Assim, eu custei muito. Meu Instagram eu botei em 2021 por conta de uma paciente, de um caso que eu atendi. Mas, assim, quem me conhece sabe, eu não sou essa pessoa das redes. Eu nunca tive Orkut na minha vida, para você ter ideia. Eu vou fazer 47 anos agora em outubro. Tipo, Facebook, sabe? Então, assim, mas eu comecei a entender a importância do A conteúdo que está informação. ali. Porque, assim, a gente precisa saber. Minha mãe quase morreu em 1999. Ela foi no médico que disse que ela estava com problema de coluna. Nossa Senhora. Sendo que eu nasci na década, né, 1978, de um parto complicado. Então ela já vinha. Ela nasceu com a trombofilia Ah, dela. ela tem uma trombofilia Ela hereditária. é É. hereditária. Só que ninguém sabia, e ninguém ia saber, porque ela nasceu na década de 50 e a trombofilia foi descrita em 1984. Mas se eu tenho um histórico de uma mulher, né, por exemplo, uma complicação gestacional, aquilo precisa me acender o alerta. Então, ela teve dor, a inspiração profunda, e esse é o principal sintoma, né, de embolia pulmonar. E ela achava que era uma dor nas costas, só que isso se prolongou. Ela foi no ortopedista, o ortopedista pediu uma ressonância para a hérnia. Ok, ela não tinha fator de risco. Não é sobre pensar que todo mundo tem trombose, mas se eu tenho algo que persiste e que chega um momento que a pessoa não consegue inspirar Respira. profundamente, É. eu preciso direcionar esse paciente para emergência, né? Então, minha mãe, quando foi para emergência, ela já estava com lábio roxo, tipo assim, Nossa. eu quase fiquei órfã mesmo. Então, assim, foi um quadro extremamente grave. E que ela não tinha como saber, nem ninguém. Eu estava começando a faculdade de medicina na época, eu não sabia o que era trombose. Eu fui estudar, fui na biblioteca da faculdade estudar, enquanto minha mãe estava na UTI, para entender o que era aquilo. Eu era segundo ano de faculdade de medicina, e assim, mas o que, que eu entendi ali? Você não previne o que você não conhece, sabe? Então, assim, a pessoa com PTI, ela não tem como saber do risco hemorrágico se ela não entende o que ela tem. Então, eu acho assim, isso é um trabalho extremamente importante, né? Embora na minha atuação, as pessoas me procurem muito mais para o lado da trombose do que até das questões. Eu tenho coagulopatias raras, mas realmente a maioria das pessoas me procuram por trombofilia, por trombose e tal. Mas, assim, é muito importante, porque eu vivi isso na pele. Não, eu tenho Assim, caso na família também. E aí, ninguém só que sabia.
Ninguém sabia. A minha avó morreu de embolia pulmonar, né? A minha avó morreu de embolia pulmonar Então não é com normal você ter plaquetopenia. uma Com dor plaquetopenia. quando, né, quando Só que você assim, não era PPI, não respira. era. Mas assim, foi uma questão de que ninguém. Assim, a gente não sabia, mas hoje, fazendo óbvio, um retrospecto, ela morreu faz 15 anos, mas fazendo um retrospecto no passado dela, ela teve perda gestacional nos anos 60, ela teve aborto, ela teve, sabe, ela teve várias questões que já indicavam lá atrás, né? Ela tinha varizes, então ela já tinha um problema circulatório grave, ela tinha flebite, e ela teve câncer, então ela tinha, o bolo dela tinha muitos ingredientes, né? Era Muitos bem grande, ingredientes, muitos exato. Mas ingredientes. como é que a gente vai saber? Então, ninguém sabia o que estava Ninguém sabia. acontecendo. Então, minha mãe ficou uns 48, 70, eu não me recordo exatamente, com sintoma. Então, se eu tenho um sintoma, gente, persistente, vai investigar, sabe? Você tem uma dor na perna, principalmente de uma perna só, e eu identifico esses outros fatores de risco, né? Eu fiz uma viagem prolongada, uma viagem de 4, 5 horas de duração. Eu estava com a roupa muito Alguém perguntou aqui sobre a apertada. meia. Alguém perguntou sobre o uso de meia compressiva na viagem. A meia, ela vai ajudar, né? Assim, a panturrilha é o segundo coração, mas a meia é a primeira coisa, tem que usar a meia de forma correta, tá? Então, assim, a meia, a primeira coisa é que a gente precisa, tem que ir numa loja de artigo médico, não é É, qualquer Eu, meia, não eu dá para comprar tenho. Eu, pelo. eu fui no vascular, ele fez a prescrição, eu fui Isso. numa loja, mediu, né? Porque ela mede tua Tem perna, que tudo. medir a perna, medir a batata da perna, a panturrilha, medir o tornozelo e o comprimento da perna para ver qual é o seu tamanho. Aí o que Exato. acontece? Você vai chegar de manhã, você pode levantar, você pode tomar banho, pode fazer tudo. Aí o segredo é o seguinte: antes de calçar meia, você coloca umas almofadas, uns travesseiros, no ângulo mais ou menos assim de 45 graus, deixa uns 10 minutinhos. Literalmente para o sangue escorrer, tá? Porque senão vai formar o bolinho no pé. Aí você calça suas meias. Se a meia for até o joelho, o efeito da meia é na batata da perna e no tornozelo. Tá. Então, o que é que você pode fazer? Né? Vou dar essa meu kimono aqui. Você pode dobrar ela no joelho, mas não pode fazer garrote, não pode apertar, Eu porque uso isso vai inteira. dificultar o A minha, fluxo. calça inteira. É, mas para quem pode usar, então se É, aperta, a gente vira o negócio assim para baixo, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo ver assim, sim. mas Aconteceu não deixa comigo. apertar. Aconteceu Porque comigo. aí vai ser um tiro no pé. Outra coisa, meia elástica compressiva não é meia de hospital. A gente tira para dormir. Se você vai dormir a tarde inteira, tira a meia. Calça a meia depois. E assim, o que você vai fazer? Na viagem, você vai se hidratar, viagem aeroterrestre, porque aquela paradinha de comer a coxinha e volta não resolve para prevenção de trombose, né? Então você vai beber água, aeroterrestre. Se você parar, pode fazer assim com apoio, sabe aqueles movimentozinhos de panturrilha, ou até sentado no avião, respirando. Aqueles movimentozinhos que a gente faz, Sim, né? De sim. pé, de Enquanto rir. panturrilha. Evitar tomar sedativos, bebida alcoólica durante as viagens. E eu falo para todos os meus pacientes, falo, não importa. Você tem que ir com a roupa mais mulambenta que você tiver. Tudo Mais folgado, confortável. É. sem aperto. Esquece de querer ficar elegante e bonita. Tem que ir confortável na viagem. E andar. E Eu fico andando. Eu hidratação. vou pro corredor porque eu fico andando a noite inteira. Eu não Caminhar, mas tenho você pode baço, fazer então eu isso morro de aqui medo. também, né? Eu morro de... Pode fazer esse movimentozinho também. Mas isso que você falou Então, da posição certa aconteceu comigo na volta dessa viagem que eu fui para o Congresso Americano de PTI. Eu vesti a meia, tava corrida, tava atrasada, tinha que dar check-out, tinha que ir para o aeroporto. Eu vesti a meia e eu acho que eu não estiquei ela inteira na coxa, sabe? Ficou um pouquinho de meia na coxa, no meio da coxa. Fiz a viagem, cheguei aqui no Brasil, a hora que eu tava com tirei a a perna meia. inchada. Eu tava com a perna inchada, com uma marca da meia na minha perna, assim, ó, um vergão. Eu falei, meu Deus, aí eu tenho uma massagista que sempre que eu faço essas viagens, ela me salva, faz uma drenagem. Aí ela me salvou ali, ela fez uma drenagem, ela falou assim, tá tudo aqui, você esmagou os meus linfáticos aqui, você não fez a Então, compra. aí vai ser um tiro no pé usar Ela meia, né? falou isso, ela falou, você fez tudo errado. Eu falei, Sabia? "Ai, doutor."
Então eu sei que acontece, que comigo literalmente aconteceu e é horrível, porque é uma dor forte. Você fica com. É que você falou, parece um edema, né? Fica É. uma bolinha ali em cima do joelho, né? A minha ficou em cima do joelho. E aí eu falei, nossa, não tô acreditando. Aí Era você pra coloca minha. ainda uma calça jeans com sapato apertado, pronto, acabou, né? Não, eu tenho o Acabou. hábito de ficar descalça no avião, porque eu já tô de meia, então eu já fico descalça. Porque se a gente pensar, já está tendo que vencer a gravidade, né? O sangue já tem para circular que vencer a gravidade. Aí você está sentada, a perna já está dobrada e totalmente paralisada. A panturrilha é o segundo coração, ele precisa bombear. Então, o uso precisa ser correto. O ideal, para quem perguntou, é que essa prescrição seja feita por um médico, né? Quem é o especialista nessa parte de insuficiência venosa, de orientação de veio? O cirurgião vascular, mas os hematos também a gente também prescreve, né? Eu fui Então, no vascular que ele deu duas, três marcas ali. É cara, né? Não é barata a isso. meia. É porque não é qualquer uma Não é também. Não qualquer uma. Ele adianta me deu uma bem comprar. cara que eu passei no cartão de crédito. Eu falei, ai meu Deus do céu, tô pagando tudo isso numa meia calça, mas precisa, não tenho baço, não vou arriscar. E a minha plaqueta é alta, então eu não vou arriscar. Mas tem que fazer direitinho, gente. Quem perguntou, porque a gente já tem o risco aumentado, como a doutora Patrícia acabou de explicar na live. Então, se você tirou o baço, mais ainda, assim. Tem muito paciente que pergunta, eu posso viajar? Com a plaqueta baixa, né, de avião, posso viajar com 40, 50 mil? Aí eu sempre falo para eles, olha, o hemato libera cirurgia com 50 mil. A questão não é essa pergunta que você devia estar fazendo, é o tempo de avião, porque você tem um risco, então, de trombose, a sua preocupação deveria ser outra, mas como você falou, a pessoa não se preocupa se ela não conhece, se ela não Ela não sabe. sabe, né? Não sabe. E quando está no olho do furacão, e aí acho que você, como uma pessoa, né, que passou por toda essa questão da PTI, gente, vocês estão focados no risco de sangramento. Se chegar até alguém para tentar falar de trombose no momento É, crítico, vai dizer, nossa, que médica doida, como assim, né? Porque parece algo completamente dissociado e não é. não, não é, Mas aí, à medida infelizmente. que a gente vai falando, que a gente vai conscientizando, não é para causar pânico, quantas pessoas vão ter trombose, não é a maioria, mas é justamente a gente conseguir olhar e reconhecer quem é aquela pessoa que está em risco. Aí, Esse é o eu vou segredo da trombose. Eu vou fazer uma última pergunta, eu fiquei com uma dúvida em relação. Quando eu fiz a pesquisa, eles mostravam a porcentagem de risco de trombose, assim, tantos por cento para uma coisa, tantos por cento para outra. Peraí, deixa eu pegar aqui. E aí eu fiquei na dúvida, eu queria saber se 90%, seria 1,9, né? 1,9% a mais de risco de trombose venosa, 1,5% a mais de trombose arterial, ou Isso, 1,6 a mais de qualquer evento trombótico isso, em comparação com uma pessoa saudável. isso. É, e aí, a questão do baço, eu sei que acho que é 2,5% a mais, alguma coisa nesse sentido, mas É que a gente acha que é subestimado, né? Não sei mas se são fizer exame de cumulativos? sangue. São cumulativos essas porcentagens? Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa com PTI, aí tem um risco X, aí eu não tenho baço, é mais X, e aí uso. Então, esse dado preciso, se você viu lá nas suas pesquisas, Marília, a gente tem uma estimativa de risco. Alguns falam em É, torno de 2 vezes, tem literatura que fala que aumenta em 20% quando comparada à população em geral, mas tem uma publicação, eu não sei se do ano passado ou do ano eu vi a retrasado, acho que é doutora 2024, que ele fala Rodigreiro. de 3. É, É acho que de era do três a doutor. quatro vezes, né? Agora, quando a gente pensa em estimativa de risco trombótico, né, a gente precisa fazer a análise do subgrupo. Se eu pego uma pessoa que fez esplenectomia, se eu pego uma pessoa que tem obesidade, se eu pego uma pessoa que já teve trombose prévia, que tem um diagnóstico de câncer, ou que tem uma fosfolipídico, claro que o risco, a estimativa de risco vai ser maior. Se eu tenho uma pessoa que não tem nada disso, só tem a PTI, ela vai ser menor, né? Só para saber se tem fator de risco um fator de risco na questão de gênero. Se mulher tem mais risco de ter trombose que homem, como na PTI tem mais prevalência em mulher do que em homem, ou se isso não para a trombose é igual. Então, em trombose, quando a gente pega a idade reprodutiva, a gente vê mais trombose em mulheres. Por quê? A mulher é mais exposta tanto aos contraceptivos, né? Tem exposição estrogênica,
quanto a gestação e puerpério, que são fatores que já aumentam o risco de trombose. Então, quando a gente olha para a gravidez, uma mulher grávida, ela tem um risco maior, uma chance maior de formar coágulo em torno de 4 vezes, quando comparado com aquela mulher não grávida. Para quê? Para que a gente não morra de hemorragia na hora do parto. E no puerpério Ah, isso tá. aumenta mais ainda. Então, isso é um ganho fisiológico, né? Então, quando a gente olha para a população adulta, não é que o homem não trombosa, mas a mulher ela acaba sendo mais exposta. Agora, quando chega na terceira idade, né, entre os idosos, as pessoas mais de 60 e 65 anos, essa incidência ela se equipara para homem e Ah, mulher. tá. E a criança, via de regra, ela é protegida de trombose. Ah, Né? Então, então tá. ela é mais protegida, o sistema de coagulação dela tende a proteger mais essa criança. Tá. Então, seria mais ou menos isso, né? Entendi. Bom, gente, eu vou finalizar porque o Instagram tá derrubando a gente. É normal, isso daí Eu dá um. acho que o Instagram cansou É, de você, Marília. é que o assunto é muito bom. Gente, essa live vai ficar salva, vai ser postada aqui agora e também lá no YouTube. Quem tiver dúvida e quiser por comentar, nos comentários alguma pergunta, a gente vê se a doutora Patrícia depois responde, tá bom? E sigam a doutora Patrícia, né? Não preciso nem falar, né? Pelo amor de Deus, eu vou marcar o arroba dela. Ela ensina muito, e realmente, eu só comecei a pensar em trombose depois que eu comecei a ver o que você colocava, porque eu não pensava. E virou um alerta, assim, pra mim. E eu falei, caramba, eu não tenho baço e eu não tô me preocupando como eu deveria, né? E, claro, atividade física, eu sigo tentando não engordar muito, eu tento seguir todos os padrões, assim, de uma vida mais saudável, até por conta da PTI mesmo, né? Mas Uhum. eu virei Da uma fadiga, né, Marília? da fadiga, nossa senhora, gente. Hoje, para ir no Pilates foi um sufoco, mas eu fui. Mas é difícil, é difícil. A fadiga, ela é uma coisa que a gente ainda vai falar muito na PTI, mas Eu vou fazer um tá vindo. postzinho sobre fadiga, para poder. Eu consegui terminar isso ontem para poder postar agora nesse setembro roxo, né? Para deixar Ah, como tá. post mesmo. Ah, você Para as posta, pessoas. a gente compartilha aqui. Se você quiser fazer collab, a gente põe lá, não tem problema. Mas assim é isso. Eu queria agradecer. Eu fiquei, como eu te disse, muito feliz com os temas que eu fui eleita para vir aqui falar, que foram dois temas assim muito, muito importantes, né? Do meu ponto de vista, que é essa questão da fadiga e todos os impactos que a gente conversou no passado, dos impactos emocionais, né, em qualidade de vida das pessoas que têm PTI e outras condições de doença autoimune. E agora sobre trombose, né, que acabou sendo meu. Eu descobri na terapia isso depois, mas eu lembro que eu era perguntada lá no HC, mas Baiana, por que você quer fazer coagulação e tal? Eu falei, não sei, eu gosto, né? E depois dos 40 anos do meu processo de terapia, eu entendi que foi para ressignificar a minha história, né? Pessoal mesmo. É isso, a gente Então, sempre entra no nosso propósito. A vida dá um jeito de colocar a pois gente no é. propósito. Obrigada, doutora Patrícia. Um beijo. Obrigada, Marília, viu? Parabéns pelo Obrigada. trabalho. Um Obrigada. beijo. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada quem ficou até agora. Boa noite.